Boa noite, iniciamos agora a nossa live. Boa noite a todos sejam muito bem-vindos. Hoje nós teremos o último dia de transmissão pelo canal de YouTube, Ana das Profissões, realizada pelo Colégio Estadual Professor Quintiliano Léo Neto. Hoje nós teremos duas palestrantes orientar no preenchimento de currículo e comportamento diante uma entrevista. Como é de costume, todos os dias, o hábito de fazermos oração antes de qualquer abertura e de qualquer evento. Então, hoje não será diferente. Iremos fazer esta oração para que Deus possa abençoar e guiar o nosso trabalho. Senhor, por mais esse dia, por mais este momento, pela graça, pela sua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu espírito, pela tua mansidão. Continuamos, Senhor Deus, por ti. Abençoa o nosso trabalho, abençoa cada um que vai trazer as suas contribuições aqui nesta noite. Abençoa cada aluno que está acompanhando, cada familiar. Abençoa, Senhor Deus, vai fazer a sua parte, cada um que vai ouvir. Em nome do vosso Filho amado, Pai, que eu oro e te peço, a tua proteção e a tua unção para hoje e sempre. Amém. Então, nós vamos dar sequência já com a palestrante Inayana Campos, do SEBRAC, de Rio Verde, Goiás, falando sobre currículo e comportamento diante de uma entrevista. Boa noite, João, tudo bem? Deixa eu só falar um pouquinho, né? Hoje eu não vou conseguir estar palestrando juntamente com vocês, vai ficar só a Inayana hoje com vocês. Eu tive um pequeno contratempo, né? E não vou estar conseguindo cair de moto essa semana, então tá um pouco difícil ainda. Mas assim, pessoal, boa noite, me chamo Paline, sou a responsável aqui da agência do SEBRAC, né? Responsável também do RH, né? Mas agradeço demais o convite de vocês, né, por mais uma participação nessa escola, com esses alunos que, graças a Deus, têm tido muito conhecimento. Fiquei sabendo, Cristiane, né, foi maravilhoso, acompanhei um pouquinho. Então, assim, é um prazer imenso podermos estar com vocês nessa noite. Né, a professora Inayana e a professora de administração aqui no SEBRAC, professora de logística, administração também, tem, assim, um tempo muito grande já de experiência, tanto em currículos, né, tanto em entrevistas, já foi gerente aí por muitos anos, então tem uma bagagem muito bacana para nos ensinar. Tem muito conhecimento nessa noite. E mais uma vez, agradeço muito, né, por nos ter convidado novamente, tá? Vou deixar vocês com a professora Inayana. Colégio Estadual Professor Quintiliano agradece a sua boa vontade, a sua disposição, e estamos em boas mãos. A Inayana vai fazer, eu tenho certeza, um excelente trabalho aqui esta noite. Com Muito obrigado pela certeza. disposição de todos vocês. Inayana, obrigado, Paline. Boa noite a todos. Meu áudio tá bom para todo mundo? Sim? Sim. É um prazer estar aqui novamente, né, com todos. Um pouquinho sobre uma parte bem complicada, né, que é quando o jovem, ou até mesmo, né, o adulto, ele quer ingressar no mercado de trabalho, e nós sabemos que para ingressar no mercado de trabalho precisa iniciar com o currículo. O primeiro contato que a empresa tem com o candidato. Ele, então, que a empresa consegue conhecer um pouquinho, né, a história profissional do candidato. É ali que ela consegue ver a idade, consegue observar se os, né, ou até mesmo a qualificação daquele funcionário corresponde à vaga que a empresa está disponibilizando. Ele precisa ser muito bem elaborado, revisto, é um ponto muito importante. Elaboração, né, sempre voltar, reler, ver o que está escrito, a formatação, a correção dos dados, o nome completo. Lembrando que não é necessário colocar documentos, CPF, RG. O CPF, o RG e qualquer outro número, como da carteira de trabalho,
é mais pedido para aqueles cadastros que algumas empresas disponibilizam para o candidato. Caso você precisa, né, o candidato, a pessoa precisa preencher de forma bem correta e bem completa os dados da empresa. Feito para ser entregue em qualquer agência de empregos ou até mesmo na própria empresa que está disponibilizando a vaga, feito de uma maneira simples. Não há uma necessidade de colocar muita coisa, né? Eu até brinco muito com os alunos, não tem essa necessidade de ficar floreando, né, currículo. Simples, mais objetivo, né? Olhando sempre a ortografia, a escrita tem que estar bem tranquila, bem correta. A partir disso, o candidato ele tem grandes chances, então, de ser chamado para a segunda etapa, que seria uma possível entrevista. De preenchimento de currículo. Primeiro, nome completo, isso é muito importante. Se for casado ou casada, que tiver o nome do cônjuge, é importante que seja colocado, né, o nome todo, então, completo. Ou a idade, não é uma obrigação colocar a data de aniversário, mas a idade sim. Então, ou a data ou a idade da pessoa já está valendo. É importante colocar o endereço completo e o bairro, por quê? Empresas que elas disponibilizam a vaga, mas elas procuram candidatos que estejam próximos à empresa, principalmente aquelas que não vão fornecer um vale transporte, que esteja, né, com o endereço correto. Número de telefone também é muito importante colocar o DDD. Tem algumas pessoas que usam DDD sem ser o 64, que é o da nossa, né? Quem utilizar qualquer outro DDD e 62, é importante colocar então o DDD e o número do telefone. Que se o meu telefone, o número que eu atendo chamadas for diferente do WhatsApp, que eu coloque e deixe isso bem específico. O WhatsApp, coloco o número, telefone, coloco o número. Se a empresa não entender que o seu número do WhatsApp não é o mesmo que ela liga para você e eles tentarem entrar em contato e não conseguir, o candidato então pode perder a vaga de trabalho. Especificar isso. De preferência, deixe um único número, tanto para chamadas quanto para o WhatsApp. Na maior parte do tempo, nós estamos fazendo uso do WhatsApp, então esse não tem como ter erro. Outro dado que é muito importante, o estado civil, né? Então é importante colocar porque há algumas vagas que é específico, né? O estado civil pode ser que seja específico para alguma vaga ali da empresa. Os dados, né, referentes aos dados pessoais, é importante que não tenha, então, nem o CPF, nem o RG para esse tipo de currículo. Nós sabemos que, infelizmente, existe aí, né, o mau uso desses dados. Se o candidato entrega um currículo em um local e esse currículo, em vez de ir para o RH da empresa, ou mesmo nas mãos de quem poderia fazer o recrutamento, o processo seletivo, pode ser utilizado de uma forma ruim. Então, não coloca números de RG e CPF no currículo. Após essa parte dos dados pessoais, é importante o objetivo. É a parte mais, eu digo que do currículo, mais do que o nome e o telefone, ele é aquele que norteia o candidato. Como assim? Quando eu falo que ele norteia o candidato, é através do objetivo que a empresa consegue fazer a junção da vaga disponível, daquilo que o candidato tem e o objetivo que ele tem com a empresa. Então, é muito importante que o candidato especifique bem no objetivo.
O objetivo ele vem abaixo, então, pessoais, e ele tem no máximo de 3, estourando 4 linhas. E ele precisa ser aquelas linhas que vão descrever o seu objetivo enquanto profissional. Erros de currículo. Quando o candidato coloca no objetivo simples ou algo que ele escreve e entrega esse currículo em qualquer empresa. Empresa que está em busca de um candidato com habilidades, com inovações, né? Um candidato realmente que vai ser um diferencial, ela vai buscar aquele candidato que mostra um interesse diferente pela empresa. Então, é no objetivo que ela sente. Se aquela vaga que ela anunciou é importante realmente para aquela pessoa, para aquele candidato, o candidato está em busca apenas de conseguir um serviço. Nós sabemos que rotatividade, ela não é interessante para a empresa. Processos seletivos, entrevistas que não vão chegar a um denominador comum, né? Não vai conseguir preencher ali a vaga que a empresa tanto espera. Quando as empresas abrem uma vaga de trabalho e elas precisam de início imediato. Então, já entra imediatamente. Por isso que é muito importante. O objetivo precisa estar de acordo com a vaga anunciada e o objetivo daquele candidato. Ele tem que mostrar para a empresa, aquela vaga vai fazer um diferencial na vida dele. Depois de colocado o objetivo do currículo, inicia-se então a colocação, a qualificação do candidato. É ali que vai ser colocado então a qualificação dele, se ele tem um ensino médio completo, se ele está cursando uma faculdade, se ele está cursando algum curso profissionalizante, que nós disponibilizamos para os nossos alunos um currículo de uma forma bem simples, e nesse currículo já vem escrito toda a carga horária do curso. O curso, por exemplo, assistente administrativo completo. O candidato já mostra para a empresa que ele está cursando e tudo aquilo que ele vai ter aptidão para estar desenvolvendo dentro da empresa. Também que no momento que o candidato for colocar a qualificação, ela seja muito bem descrita para que a empresa então entenda qual grau de conhecimento aquele funcionário tem e o que ele está buscando para entrar no mercado de trabalho como um profissional diferenciado. Então, procuram quem está apto a desenvolver, a conhecer novos conhecimentos. Então, né, buscando desenvolver essas habilidades que hoje são muito importantes, como a inteligência emocional, que nós podemos falar também um pouquinho do trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, e as pessoas que buscam muito serem empáticas, né? A empatia hoje, ela é um dos fatores que já faz com que o candidato seja então até convidado numa possível entrevista. A qualificação é importante que o funcionário o candidato coloque aquilo que ele já está apto, então, apto. Após a qualificação, o candidato vai colocar as suas experiências profissionais. As experiências tem que ser tudo aquilo que o candidato trabalhou pelo regime da CLT. O que é a CLT? Consolidação das Leis Trabalhistas. Que ele executou de carteira assinada. É através, então, colocando lá o que o candidato trabalhou, a empresa consegue ver a experiência que ele possui. Candidatos que não colocam certos lugares onde trabalhou. Já está sendo utilizado a carteira digital.
Algumas empresas pedem um número apenas da CTPS. O que é a CTPS? A carteira de trabalho. Da seleção dos currículos, no momento que liga para esse candidato, convidando para uma possível entrevista, algumas empresas já pedem o número da carteira de trabalho. Nossa, ela já entra ali, consegue, né, baixa o aplicativo, consegue ter acesso a essa carteira de trabalho e ali ela consegue ver toda a experiência profissional do candidato. Então já fica uma dica. Se possui algum tipo de problema, né, com alguma empresa, é importante que deixe descrito lá para que a empresa veja que o candidato já colocou todos os locais por onde ele trabalhou. Não adianta querer omitir. Tive alguns currículos no momento da entrevista, selecionados. No momento da entrevista, o candidato, antes no modelo só a carteira de trabalho, ele até conseguia não, como que eu digo, omitir algumas informações. Hoje já não consegue mais. Seletivo, quando a empresa vai selecionar o currículo, tem acesso a toda a vida profissional da pessoa. A carteira de trabalho é o lugar, então, onde fica o histórico, para que seja entendido de uma forma mais fácil. Enquanto alunos, temos o nosso histórico escolar. Eu não mudo de escola, né, e até mesmo não vou para a faculdade se eu não tiver o meu histórico da escola. Então, a carteira de trabalho, ela representa o histórico do profissional. Se o profissional for, todos os registros da carteira de trabalho vão acompanhar. Esses dados, então, são os mais importantes, né? Como eu disse, o currículo ele pode ser de uma forma bem simples, bem tranquila. É importante também não colocar fotos, a não ser que a empresa peça. Lembrando que aquele que optar por colocar foto, que seja uma foto, né, formal, no 3x4, jamais foto, né, de balada, uma foto ali com uma pose mais inusitada, uma roupa com o corpo à mostra, porque quando a empresa procura um candidato, né, ela está disponibilizando uma vaga, ela quer um candidato, uma pessoa, né, um funcionário, um possível funcionário, agregar a empresa. Então, essa parte da vestimenta, essa parte da foto, isso vai já conseguir ali trazer para o funcionário uma imagem positiva. O funcionário optar por uma foto de balada, a empresa pode ter sim uma imagem, pensar, né, negativamente, ver uma imagem negativa desse candidato, mesmo que ele não seja uma pessoa ruim. Infelizmente, quando nós falamos da sociedade, ainda existe, né, a opção pelo tradicional. O que é o tradicional? O modelo formal mesmo. São os principais do currículo, aquele também que tiver curso de idioma, né? Eu falo inglês, eu tenho espanhol, eu tenho curso de informática completa. Esses cursos também devem ser descritos lá no currículo. Informática também, só uma dica, ela é, né, o básico da nossa vida, é igual comer arroz e feijão todos os dias no almoço e na janta. Inclusive, após o processo do currículo, né, de entrega do currículo, seleção do currículo, a empresa, no momento da entrevista, pode convidar o candidato a fazer de digitação, fazer uma redação no computador, ou ela pode pedir qualquer outro tipo de no computador para observar se o funcionário consegue, então, desenvolver com o pacote Office, que é o mais importante, né, o mais requisitado. Hoje também uma dica, ela é muito importante para a qualificação e para quem vai buscar ali o mercado de trabalho. Esse processo do currículo, existe a entrega do currículo. Olhei todos os dados, tá tudo
certinho, não tem erro de português. O meu currículo está nas cores adequadas, né? Na folha branca, escrito em preto, um tamanho de letra que é legível, né? A pessoa consegue ler, nem muito pequenininha, nem muito grande, porque a letra muito grande também pode parecer muito atenção. Então não fica legal. É quase uma falta de educação. Então a letra no tamanho 12 ali, que é o ideal, a formato Arial, né? Também ela é muito utilizada. Acho que o currículo não seja em folha colorida. Nada de azul, nada de verde, a folha branquinha e o escrito então de forma bem simples. Passamos da parte então, fiz o meu currículo, tá tudo certo, seguindo as dicas, eu vou para a entrega do meu currículo. Eu vou estilo à paisana entregar o meu currículo. O que é o estilo à paisana? Eu jamais vou colocar um short, igual eu utilizo para ir à praia, desculpa, praia nós não temos, né? Para ir ao shopping, para ir fazer um passeio. É importante que eu esteja vestido adequadamente no momento que eu vou fazer a entrega do meu currículo. Está muito usado a forma digital. Pega o e-mail da empresa, envia o e-mail com o seu currículo e a empresa faz o processo seletivo. Ainda for entregar o currículo em mãos ou deixar na empresa, é importante que nesse momento a vestimenta esteja adequada. O comportamento que eu vou ter dentro da empresa é muito importante, porque esse vai representar o cartão de visita, é a minha imagem inicial que vai ser projetada naquela empresa. Qualquer roupa, se eu converso em gírias, ou se eu deixo parecer ali que eu não sou uma pessoa comprometida, naquele momento eu já sou desclassificado até mesmo de um processo seletivo. Currículo, a empresa analisa, meu currículo foi selecionado, a empresa me liga, chega o tão esperado momento da entrevista. A entrevista, ele é um momento desconfortável, porque todos nós, de uma maneira geral, não gostamos de ser observados, não gostamos de ser avaliados. Quando nós chegamos em um ambiente totalmente diferente, e aqui eu vou falar da entrevista presencial e vou falar um pouquinho também da entrevista por chamada de vídeo, que hoje, pela pandemia, está sendo também bem utilizada. Então, nesse primeiro momento, vou dar o exemplo, então, dicas da entrevista presencial. Eu sei que todo mundo aquele candidato que vai chegar ali para a entrevista, ele vai chegar nervoso, ele vai chegar preocupado, né? Quem tem uma ansiedadezinha maior, às vezes dá uma dor de barriga, às vezes vai suar bastante. Tem pessoas que quando ficam nervosas gesticulam muito, né? O que é gesticular? Tá ali com a mão, aí vai se sentar, vai ficar balançando os pés. Chego para a entrevista, eu tenho que buscar estar muito calmo ou muito calma. Primeiramente, fui selecionado, a empresa me ligou, marcou o meu processo de entrevista, eu vou estudar a empresa. Dica: conhecer missão, visão e valores daquela empresa. Por quê? Assim eu já consigo ter um diferencial aos outros candidatos. Ainda mais se você, candidato, conseguir colocar alguma das suas falas que vão dar certo com a missão, visão ou com os valores da empresa. Porque assim o entrevistador, ele vai sentir uma afinidade pelo perfil desse candidato. Então, dica: estude a empresa, busque missão, visão, valores empresariais, para que você, candidato, saia na frente, então, dos outros concorrentes. A entrevista tem que se sentar de uma forma
bem tranquila. Eu até falo muito com os meus alunos sobre a comunicação. A minha comunicação verbal, ela tem que ser assertiva, eu tenho que falar de uma maneira mais pausada, mas o pausada não é aquele lento, maneira mais pausada, porque quanto mais nervoso ou mais nervosa eu fico, mais eu posso ter o hábito ali, eu sem querer, eu posso sair atropelando as palavras e o entrevistador não conseguir me entender. Então, eu preciso que a minha comunicação, ela seja assertiva. A expressão do meu corpo, que é o que nós chamamos de comunicação não verbal, ela precisa ser coerente com aquilo que eu estou falando. Vou dar um exemplo. Como eu sou como pessoa. E eu digo que eu sou uma pessoa extrovertida e eu estou com os ombros enrustidos. Adianta eu falar que eu sou uma pessoa extrovertida, comunicativa, se o meu ombro está mostrando o contrário. O meu ombro está mostrando uma timidez ou mesmo uma dificuldade em estar ali comunicando. Então, a minha postura corporal, ela tem que estar de acordo com aquilo que a minha boca está falando. Com os gestos, como eu disse. Nada de balançar as pernas, nada de chutar, ficar chutando com o pé. Evitar conversar e fazer muita gesticulação. Nada de colocar objetos sobre a mesa do entrevistador. Cheguei com uma bolsa, jamais vou colocar a minha bolsa em cima da mesa. Celular sempre desligado. Nem no silencioso, ele tem que ser desligado. No momento da entrevista, que eu estou me colocando frente àquela empresa e eu preciso passar a minha imagem da melhor maneira possível. Se eu passo uma imagem negativa, por mais que eu não seja aquilo, como eu já falei anteriormente, a impressão é aquela que vai ficar naquela empresa. Então, se eu falar algo, meu corpo disser outra, a pessoa vai me interpretar da maneira como o meu corpo está se portando, mesmo que a minha boca fale outra coisa. Expressão corporal, junto com a fala, tem que estar igual. O telefone precisa estar desligado, porque no momento que eu saio para uma entrevista de trabalho, pode cair o mundo lá fora. Para dar o meu melhor para que a minha entrevista seja finalizada de forma satisfatória. Oportunidades são perdidas no momento da entrevista, ou pela falta de conhecimento do próprio candidato, principalmente aquele que está em busca de um serviço. Olha, aquele que só quer trabalhar, no momento da entrevista, ele acaba deixando transparecer isso, e a empresa, como eu disse, ela não quer só mais um, ela quer aquele que vai fazer a diferença. Do entrevistador, ele está perguntando para o candidato. O candidato não entendeu? Pergunte. O senhor ou a senhora poderia, por favor, me repetir a pergunta para eu ter a certeza que eu entendi? Nenhum, e não é problema algum perguntar para o entrevistador, a pessoa, o candidato não tenha entendido a pergunta. É melhor pedir para repetir do que dar uma resposta errada. Então, esse não é problema. É claro que o candidato tem que estar atento ao entrevistador, porque a cada pergunta ele não vai poder pedir para repetir. Olhando nos olhos do entrevistador, quando nós olhamos nos olhos da outra pessoa, nós passamos confiança, né? Nós passamos uma imagem realmente que aquilo que você está dizendo é verdade. A concentração o tempo todo no rosto do entrevistador. Mas não é aquela atenção de ficar ali, né, sem desviar os olhos, mas sempre buscar responder, olhando no rosto, passando aquela firmeza, aquele comprometimento que você, candidato, tenha
né, em função daquela vaga de emprego. Saia com o tempo. Eu jamais vou falar para o meu entrevistador que eu tenho tempo. Grave. O candidato chega para fazer uma entrevista e ele até tem outra entrevista marcada. Aí ele fala, vai demorar para o entrevistador? É porque eu tenho um outro compromisso. Então, se você tem um outro compromisso justamente no dia da entrevista, a ideia de que aquele momento não é importante para você. Saiu para a entrevista, é parar a entrevista. A outra forma que nós temos, então, muito utilizada é a entrevista hoje por videochamada. De pandemia e fica um pouco complicado as empresas trazer vários candidatos para a entrevista presencial, faça a entrevista. Erro grave, a pessoa se arruma da cintura para cima e coloca ali uma parte de baixo comprometedora, um short de pijama, ou às vezes qualquer outra roupa que não tenha nada a ver com a parte que ela está vestida. Então, é importante que o candidato, mesmo numa chamada de vídeo, se prepare. As mulheres, no caso, né, passe aquela maquiagem leve, organize os cabelos, vista uma roupa adequada, né, bem vestido, com todo o corpo tampado. Se for os meninos, da mesma forma, penteie os cabelos, jamais coloque um boné, mesmo que seja uma chamada de vídeo. Coloque a parte de baixo, então, coerente com aquele momento, porque algumas empresas que fazem dinâmicas. Recentemente, eu participei de um processo seletivo de uma empresa, onde foi feito chamada de vídeo por WhatsApp, só que com 5 candidatos. Então, foi feita uma dinâmica ali com eles. Todos eles tinham que se levantar, projetar o celular um pouquinho mais longe e eles tinham que ir fazendo os movimentos de acordo com a entrevistadora. Eu participei do processo, mas mais na parte de observar comportamentos, falas desses candidatos. O candidato está no momento de entrevista de vídeo chamada, o entrevistador com vídeo, vai que ele convide, não, vamos lá, todo mundo fazer uma dinâmica, a pessoa se levanta e está com um short de pijama. Presencial ou vídeo chamada, a minha preparação, a minha preocupação com a minha imagem tem que ser a mesma. No processo da entrevista já fazem dinâmicas justamente para ver como é a interação daquele candidato em grupo, para ver como que aqueles candidatos selecionados vão se relacionar ali, principalmente se o que a empresa está buscando é um candidato que trabalhe em equipe. Antes eu me organizar, eu buscar ficar calma, um dia antes da entrevista, conhecer a empresa, né, evitar saídas, apesar que nós estamos em pandemia, mas buscar ficar um pouco mais tranquilo, porque se o meu dia anterior à entrevista for tranquilo, eu vou ali, né, para a famosa sabatina, eu vou ali para aquelas perguntas, eu esteja tranquilo. Pergunta que é muito comum em entrevista: o que vamos supor que eu seja entrevistadora, eu vou falar com o meu candidato. O que eu, empresa, por que eu, empresa, devo contratar você, candidato? Pergunta que sempre tem nas entrevistas. É importante que o candidato se prepare para respondê-la da melhor forma possível. Como pontos positivos e pontos negativos. Também são perguntas que sempre acontecem e elas também são de caráter reprovativo na maioria das vezes. O candidato pergunta pontos negativos daquele candidato. O candidato responde o ponto negativo, mas ele não fala nada do que ele possa estar fazendo para ter melhorias. Exemplo negativo: eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas
tenho buscado atividade física para conter a minha ansiedade, para amenizar a minha ansiedade. Então, você tem que dizer algo negativo, fazer a resolutiva ou aquilo que você está fazendo para melhorar. Então, isso mostra para a empresa que mesmo que você possua limitações, você está buscando melhorar. Então, isso vai fazer com que o seu ponto negativo se transforme em um fator positivo para a empresa. Perguntas em entrevista são perguntas que são bem repetidas, né? Sempre existe, sempre tem essas 3 perguntas. Possível candidato já esteja atento a responder: por que eu, empresa, devo te contratar? Então, aquele que estudou a empresa, aquele que estudou a missão, aquele que estudou a visão, aquele que conhece os valores da empresa, vai dar uma resposta coerente que vai fazer com que a empresa veja você, candidato, como alguém que vai fazer um diferencial ali dentro. Finalizo, então, a palestra, né, sobre essas dicas da entrevista e também sobre as dicas do currículo. No momento, né, o diretor João Batista vai passar perguntas. Muito obrigado, Inayane. Foi muito esclarecedor. Agora sim, vai vir o momento das perguntas e quem vai fazer este momento é a professora Caroline. Então, com vocês, Caroline Simões, transmissão das perguntas que foram feitas no chat. Tá? Obrigado. Boa noite a todos. Quero agradecer a vocês do SEBRAC por sempre estarem dispostos a nos contribuir com grandes dicas. Obrigada, Paline, obrigada, Inayana. E hoje temos uns comentários bem bacanas aqui. Davi, ele disse que a gente precisa vigiar também as redes sociais, tomar cuidado com as redes sociais com grandes empresas. Outro comentário que o Davi fez foi que essa live é o melhor assunto da semana, porque na fase que nós estamos, saber fazer um currículo é essencial no mercado. Para as perguntas, também teve aqui uma aluna sua, a Ludmila, já se manifestando aí, correndo atrás de qualificação, né? Pergunta: qual que é o melhor modelo de currículo para o jovem, visto que existe uma grande variedade de possibilidades? Davi, boa noite. O melhor currículo é aquele mais simples. Quando você fizer pesquisa, lá no próprio Google, né, você vai conseguir vários modelos. Escolha o mais simples possível. Colocar os dados ali de forma simples. O currículo ele não precisa de nada muito difícil. Então, escolha o modelo mais simples que você encontrar e faça o preenchimento correto dele. A Elisvane pergunta se é comum as pessoas mentirem no preenchimento do currículo. Elisvane, inclusive, naquele pedaço, naquela partezinha que eu falei sobre a carteira de trabalho. Às vezes o funcionário teve um problema na antiga empresa, ele acha que eu não coloco no currículo, a próxima empresa que ele vai tentar ali entrar não vai saber que ele teve problemas anteriores. E tem sim. O fator é indicação. Então, quando sai daquela empresa, teve problema, a empresa atual vai querer indicação da empresa anterior. E hoje, com a carteira digital, isso fica muito mais difícil ainda, colocar ali, né? Não colocar e deixar essa mentira. Então, é importante colocar todas as experiências, mesmo que não tenha relação com o cargo desejado? Sim. Todas as experiências, positivas ou negativas, mesmo que não tenha durado muito tempo, mas se teve regime CLT, a pessoa foi registrada, precisa ter no currículo. O estudante que ele não tem muitas experiências anteriores,
como que ele pode fazer para buscar o seu primeiro emprego? Como que ele pode ter acesso às qualificações do SEBRAC? Muito bom. Aquele que está indo para o mercado de trabalho pela primeira vez, ele tem que descrever lá no objetivo do currículo, que é onde foi a segunda parte que eu expliquei, tem que descrever ali todo o emprego. A empresa vai saber que aquela pessoa aquele jovem não teve ainda uma experiência profissional, e se ela selecionar o currículo dele, então ela já está sabendo disso. Se o jovem não tiver cursos, seja como eu disse, de inglês, ou de informática, aquele que já faz uma qualificação aqui no SEBRAC, que é muito, né, voltado também para os jovens, principalmente aí, ele pode colocar, porque a empresa vai ver. Esse jovem não tem uma experiência profissional, mas ele já está em busca de qualificação. Então, ele entra no mercado como um diferencial. A professora Elisvane comentou aqui que grande parte dos alunos, eles não gostam de realizar os trabalhos em grupo da escola. Desses trabalhos para a empresa. Bom, esse é um pontinho, Elisvane, maravilhoso. Eu dou muito trabalho em grupo, recentemente estou até com um grande problema. É porque nós, né, temos uma grande dificuldade de lidar com pessoas, com ideias diferentes. Então, o trabalho em grupo nada mais é do que a reunião de pessoas diferentes, com ideias diferentes, para chegar a um único objetivo, ou tentar pegar todas aquelas ideias e transformá-las em uma única problema. Então, aquele que foge da escola, lá ele tem a oportunidade de fugir. Aquele que vem para um curso de qualificação, ele até pode ter a oportunidade de fugir, mas no mercado de trabalho não. Tenho buscado muito pessoas que têm a habilidade de lidar com as outras, a habilidade de lidar com a diferença da outra. Uma grande intolerância, né? As pessoas gostam de conviver com quem ela tem afinidade. E nós temos que buscar o oposto. Eu tenho que buscar conviver bem com aquela pessoa que é diferente de mim. Ali sim eu coloco a empatia e o respeito em prática. Surgiu uma pergunta aqui do Alex. Você indica a pessoa escrever no currículo as experiências voluntárias, ou seja, ONGs ou outras ações sociais? Alex, tem algumas empresas, principalmente as maiores, que isso é relevante sim. O candidato, ele pratica esse tipo de atividade, já mostra que ele pratica muito a empatia, que ele sabe se colocar no lugar do próximo. Então, isso é bem importante sim. Colocado lá no final do currículo, depois que colocou todos os itens que eu falei. Isso é sim um diferencial. E algumas dicas para o candidato relaxar antes da entrevista de emprego? Buscar um dia antes, né? Aquele que foi avisado com um pouquinho de antecedência pela empresa, ele buscar ficar tranquilo, mais em casa, nada de ficar ali ouvindo música agitada, ou ingerindo até alimentos que podem deixá-lo mais agitado. Principalmente para aquela pessoa que tem muita ansiedade. Então é importante ouvir uma música mais calma, fazer algo que vai deixar a pessoa mais tranquila, aquele que gostar de um filme, de ler um livro, passa pelo processo de conhecimento da empresa, ele buscar fazer atividades que deixam ele mais tranquilo. Assim ele consegue, naquele nervosismo, conseguir passar o melhor dele. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Vou passar a palavra agora para o João. Caroline, só um minuto. Um minutinho. Como a professora falou, referente ao currículo, eu vi que vários alunos comentou ali, né, no YouTube, referente ao currículo, tem muita dúvida referente do qual escolher, né? O SEBRAC hoje, como a professora falou, nós temos um modelo que ele é simples, disponibilizar, né? Depois alguém quiser passar o WhatsApp, eu posso disponibilizar para vocês o currículo, até as formas como a gente deve preencher, como a professora já deu várias orientações. Porém, como a gente sabe que o nosso tempo é muito curto,
me procurar depois, eu tenho meu telefone, eu mando o modelo para os alunos para eles estar conseguindo preencher, tá? Precisando, nós estamos aqui, a agência para auxiliar eles. Mais uma vez, agradeço. Agradeço também a todos os nossos colegas presentes aqui hoje na live e também os nossos alunos. Direciono agora a palavra novamente ao professor João. Obrigada. Eu também quero agradecer muito a participação de vocês. Foi de uma grande valia e na questão da educação dos nossos jovens, querendo falar para vocês que é a educação profissional. E a escola é parceira, nesse caso, de ajudar a orientar os nossos jovens e adolescentes a encarar uma realidade de entrar no mercado de trabalho. Isso é muito importante. Muito obrigado, Paline, muito obrigado, Inayana, a parceria da Estadual Professor Quintiliano. Nós estamos ganhando mais do que vocês, mas o que precisar de nós, conte conosco. Paline, você quer ter uma palavrinha? Tá aberto. Não, eu quero realmente agradecer, né? Já deixei à minha disposição, né, o nosso currículo aqui, modelo, para ajudar os alunos, que a gente sabe que não é fácil entrar no mercado de trabalho. Dúvidas, muito nervosismo. Nós trabalhamos aqui com os adolescentes, temos muito contato, né, com esses adolescentes e entendemos a dificuldade deles. Então, eu tenho aí a disponibilidade do currículo, tá, João? Precisando, estamos aqui, que eu vou disponibilizar o currículo para vocês. E precisando montar um currículo de dicas, pode estar me procurando na agência aqui do Sebrae também. A gente faz esse trabalho voluntário, totalmente gratuito, tá? E assim, mais uma vez, eu quero agradecer muito a você, João, lá, né, o colégio, pela participação e nos dar essa oportunidade de levar mais conhecimento. O Sebrae realmente é mudar vidas, né? E a gente, com vocês, com essa parceria, nós podemos realmente transformar mais vidas, além dos que têm acesso aqui ao Sebrae, tá? Mas é gratidão mesmo pela essa parceria, agradecer assim, imensamente. Na verdade, em nome de toda a equipe do Colégio Estadual Professor Quintiliano Leoneto, de toda a comunidade, eu agradeço imensamente esse tempo, que eu sei que é corrido para vocês, que vocês tiraram do seu trabalho, dos seus afazeres pessoais, para estar contribuindo com a nossa comunidade escolar. Muito obrigado, meninas, que Deus os abençoe. Amém. E retribui a vocês. Nesse momento, então, eu chamo a professora Simone para falar um pouco sobre a sua disciplina, que é o projeto de vida. Boa noite. Quero, em primeiro lugar, agradecer nossos palestrantes, agradecer o Sebrae por nos oportunizar com tantas dicas maravilhosas. Eu acredito que os nossos alunos estão aí muito agradecidos pela oportunidade que vocês estão dando a eles. Agradecer o nosso artista, nossos colegas de trabalho, os professores, e mais vocês, alunos, que todo esse evento, essa grandiosidade desse evento, é para você, é por vocês, né? Que nossa escola tem a satisfação de ter esse, para que vocês se tornem protagonistas de vocês mesmos. Tivemos aí, ao longo dessa semana, 4 dias, essas palestras maravilhosas, onde falamos de cidadania, falamos de escolhas, de profissões, falamos também de como se apresentar, né, para uma entrevista de emprego, como preencher um currículo. Isso nos engrandece muito, né? Na segunda-feira, nós falamos muito de cidadania, quando tivemos aí um agente de trânsito falando das nossas responsabilidades, né, como cidadão. Porque quando nós nos destacamos, né, fazemos escolhas essas que nós podemos aí ter uma grande responsabilidade com nós mesmos e a nossa grande responsabilidade como cidadão, né, queridos? Que quando nós entramos em responsabilidade, nós estamos respeitando o próximo. E isso que o agente de trânsito veio trazer para nós e falar um pouco também de escolha, quando eu falo
e responsabilidade consigo mesmo, onde você tem a responsabilidade e o carinho com você, escolher a sua profissão que te traz uma satisfação, né? Que te enche de alegria, você ter prazer de fazer, de cumprir o seu papel, de estar trabalhando em algo que você gosta. Vimos também os nossos alunos, que foi ontem, os alunos regressos, com toda a alegria e satisfação, falou da sua trajetória, né, da sua trajetória como acadêmico, a sua trajetória hoje como profissional, e é nítido de ver a alegria deles e a escolha que eles fizeram. Primeiro, eles escolheram a se conhecer, a capacidade de escolher, né, de nos oportunizar uma escolha de uma profissão se nós não nos conhecemos. Deles, mas eu tenho muitos alunos também com nossa disciplina de protagonismo, né, que a gente ali, alguns com 15, 16 anos, que fala assim, nossa, professora, eu tenho meu próprio negócio, e você vê nítido naquela pessoa a alegria, né, de alguns alunos nossos que já são empreendedores, têm o seu próprio negócio e tem alegria de falar, que a gente vê que ali lhe faz bem. Aquela pessoa se conhece, se permitiu. E aí, com essas dicas maravilhosas do Sebrae, onde você aprende a preencher um currículo, como se comportar diante de uma entrevista de emprego, né? Até mesmo falou das vestes, as vestes onde você não dá a oportunidade de deixar algumas pessoas, deixar o seu caráter, né, em prova, porque quando nós estamos num ambiente de trabalho, nós temos algumas coisas, algumas regras a cumprir. Quero agradecer muito vocês, queridos, e pensem em tudo que vocês ouviram, meninos, porque já estamos, assim, cansados, né, de viver num mundo tão desiludido, né, de viver, assim, nessa ilusão, essa ilusão de sermos felizes, né, impressionando com o que somos, mas, às vezes, o que somos nós não sabemos dizer. Né? A gente se pergunta, então, qual que é a razão disso? Quando que a fantasia vai cair? Quando eu vou acordar para o eu, para o hoje, para o meu futuro, né? Essa ilusão de ser feliz, né? Impressionando com o que somos, mas o que somos mesmo. Não sabemos dizer. Eu quero dizer para vocês, querido, que o Colégio Quintiliano, nós, toda essa família, estamos de coração aberto, com um lugarzinho que só vocês preenchem, tá? Vocês são muito especial para nós. E boa noite, e volta com a fala para o professor João Batista. Muito obrigado, professora Simone. Você foi muito feliz na sua fala, foi muito clara, objetiva, né? E determinada. Se os nossos alunos observarem com atenção e dedicação, terão certeza, sucesso na mão. E eu passo a palavra agora para a nossa coordenadora pedagógica, Marilei Boldrin. Marilei Boldrin. Ok. Só um minutinho que eu vou desligar aqui. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, queridos alunos. Vocês me ouvem? Queremos agradecer essa oportunidade maravilhosa que foram esses 4 dias, essa oportunidade da gente aprender tanto juntos, né? Com pessoas tão competentes que vieram, que tiraram um tempinho da sua jornada cansativa, mas doaram um pouquinho do seu tempo para estar aqui compartilhando com vocês o mais importante, né? Pessoas que se preocuparam em doar um pouco do seu tempo, preocupados em ajudar vocês, né? Em ajudar os nossos queridos alunos, opções, a abrir a mente
né, para um novo futuro, um novo horizonte, né? Onde vocês tenham a capacidade de sonhar, onde vocês sonhem alto, onde vocês acreditem mais em vocês mesmos, saber que a força está dentro de você, que você é capaz, que você precisa acreditar nisso e você precisa, né, se conhecer melhor. Se falou tanto em autoconhecimento, né? Como é importante você se conhecer, como é importante você conhecer seus pontos fortes, as suas habilidades. Isso você vai colocar até lá no seu currículo, na hora que você vai, né, levar o seu currículo, você vai colocar seus pontos fortes, mas também saber das suas fraquezas, né, seus pontos a melhorar e trabalhar para isso. Como a Inayana falou hoje, né? Você fala dos seus pontos fracos lá na sua entrevista de emprego, porém, ou lá no seu, na sua entrevista, no seu currículo, mas você já fala o que você está fazendo para melhorar, o que você está fazendo para crescer. Então, é muito importante. O mercado de trabalho hoje está cada vez mais competitivo, mais seletivo. Ele busca um profissional proativo, um profissional que esteja, né, que seja empático, como as meninas falaram, tanto empatia, que tenha capacidade de trabalhar em grupo, que tenha capacidade de pensar no próximo. E assim, é você. Então, você é o responsável pelo seu sucesso, você é o responsável pela sua carreira, e sua carreira começa hoje. O mercado tem vagas e tem inúmeras vagas. Sabe o que está faltando? Qualificação. Falta pessoas que abrir a mente, abrir os olhos. O aluno fica dormindo até 10, 11 horas da manhã, ao passo que ele poderia estar estudando, ele poderia estar se preparando melhor para conseguir um bom trabalho, para conseguir se destacar. E às vezes a gente se acovarda e reclama, não tem mercado, não tem trabalho, não tem oportunidade, mas muitas vezes a gente é responsável por isso. A própria pessoa é responsável. Faz a sua história, né? Então é por isso que nós pensamos esse momento com muito amor, com muita preocupação em preparar vocês para que vocês tenham condições. Amanhã eu irei disponibilizar para vocês o Guia das Profissões lá na sala de vocês, na sala de aula, no grupo de sala. Para quê? Para que vocês leiam sobre as profissões. É muito importante, você precisa ler sobre as profissões. Você precisa conhecer, você precisa saber o que precisa, quais as habilidades que eu preciso ter para trabalhar nessa área. Se conhecer. Será que eu, por exemplo, se você gosta de trabalhar em escritório, então você pode, né, trabalhar no escritório, mas de repente você é uma pessoa que tem muita adrenalina, uma pessoa que não sossega, uma pessoa que não gosta de ficar parada, uma pessoa que não vai conseguir trabalhar num ambiente entre quatro paredes. Você já é uma pessoa mais, né, uma pessoa mais ativa, uma pessoa que precisa trabalhar mais ao ar livre, né? Tem que pensar em tudo isso na escolha da sua profissão. Então, pensa bem, quais são as suas habilidades? O que você faz bem? O que você gosta de fazer? A gente só gosta daquilo que conhece. Então, vamos conhecer, eu vou postar o Guia das Profissões para vocês, vocês vão ler bastante, se informar. Tem aula do Goiás Bem no Enem, até na TV, para vocês se prepararem, né, para um ensino médio melhor. O novo ensino médio está aí, e precisa de um novo aluno, um novo tipo de aluno para ocupar as vagas que estão no mercado cada vez mais escassas, e às vezes, dependendo aí, né, a pessoa não ocupa porque não tem a formação específica. Mas olha, um beijo no coração de cada um de vocês, se preparem, que nós queremos ver vocês brilhando. Assim como os nossos ex-alunos ontem estiveram aí, nós queremos ver vocês amanhã. No próximo ano, queremos ver vocês aqui, já compartilhando as suas experiências de sucesso, tá bom? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e aproveitam, revejam as lives, tem muita informação importante para vocês, tá bom? Um passo para você. Eu que agradeço, professora Marinei, muito obrigado pela sua colaboração e a sua participação. Só refrescando a memória dos nossos alunos, no dia 10 nós tivemos Maio Amarelo, Prevenção no Trânsito e a Profissão do Agente de Trânsito, com um palestrante chamado Divino Alberto Cabral Júnior. Nós tivemos o Mundo do Trabalho, né, Orientação Vocacional, com a palestrante Cristiane e Maiara.
para falar também sobre essa questão, né, da vocação ao trabalho, orientação. E tivemos também, no dia seguinte, no dia 12, nós tivemos, quarta-feira, a palestra, né, com os nossos alunos egressos, e que foi de muita valia, que eles falaram das suas experiências profissionais e dos seus avanços, né, por ter sido alunos e proativos no colégio, dando sua contribuição como aluno, e hoje devolvendo também, ajudando a orientar os nossos alunos atuais. E hoje tivemos, né, o preenchimento de currículo e comportamento em entrevistas de emprego com a Inayana e também a Paline participando conosco. E agora eu passo a fala para a professora Sebastiana fazer suas considerações desses dias que estivemos aí de grande valia para a nossa comunidade escolar e temas muito relevantes que poderão nortear os nossos educandos nas suas escolhas profissionais e também na orientação de ir em busca de um emprego ou de um primeiro emprego ou de um novo emprego. Sebastiana, com você. Boa noite a todos. Nós tivemos, então, 4 dias de imersão na Semana das Vocações. Esperamos ter contribuído com um dos nossos objetivos, que foi a formação crítica dos sujeitos e conscientes, capazes de compreender a dinâmica da sociedade e, consequentemente, do mundo do trabalho. Vocês uma mensagem aqui, que tudo que vocês fizerem, que vocês façam bem feito. Agradecer ao gestor João Batista Lima, a todos os professores dos turnos matutino, vespertino e noturno, e também agradecer a todos os alunos, a todos os pais e a toda a comunidade em geral, e a todos aqueles que contribuíram para que esse evento pudesse acontecer. Muito obrigada e boa noite. João, passo a palavra para você. Com esse evento, nós também estamos cumprindo aí as novas diretrizes da nova BNCC e que vem preencher a necessidade da nossa juventude e realmente atingir o que é real do objetivo da educação no mercado estadual. Eu agradeço toda a equipe do Colégio Estadual Professor Quintiliano Leoneto, todos os nossos alunos, todos os nossos colaboradores, professores, coordenação pedagógica, coordenação de turno, a coordenação regional de Rio Verde, que nos apoiou muito nessa questão da realização do nosso trabalho, inclusive abrilhantou o nosso trabalho nesta semana, na abertura do nosso trabalho, a professora Karen participou conosco, a professora Ana Júlia também participou conosco, o nosso trabalho, o nosso evento, e trazendo para a nossa instituição, que é uma relevância na nossa região, e mais qualificação. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, até a próxima.